Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vida, Luz da Eternidade e eu espero muito que vocês gostem. E o tema de hoje é sobre sentarmos à mesa com o Pai. Esse tema já vinha falando comigo durante essa semana, porque tem uma música lindíssima que me apresentaram que se chama A Tua Mesa Cura, da Tamires Garcia. E a música, ela sempre foi um instrumento muito certeiro para Deus falar ao meu coração. Eu cresci ouvindo meu pai tocar hinos no teclado em casa, tocar órgão na igreja. Desde muito pequena, a dança faz parte da minha vida. Então, se você me perguntar de que maneira eu consigo mais genuinamente me expressar em adoração ao Senhor, é através da música, principalmente através da dança. E eu acredito muito que esse meu carinho pela dança, essa minha forma de entrega, foi algo plantado por Deus em meu coração. Não para que eu fosse uma grande bailarina, né? Porque eu não sou de fato uma grande bailarina, mas porque seria através do balé que ele me faria ver na prática todos os seus ensinamentos bíblicos. E eu vou dar alguns exemplos. Eu aprendi a ouvir o tempo certo da música para que os meus passos não ficassem desgovernados e fora de tempo. Assim como aprendi que eu preciso ler a palavra de Deus e me guiar de acordo com o que ela diz, para que os meus passos estejam de acordo com a sua vontade. No Salmo 119, versículo 105, diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Disciplina é a principal característica do balé. É exigido de nós muita disciplina, assim como Deus também disciplina os seus filhos, porque Ele nos ama. Em Hebreus capítulo 12, versículo 7, diz assim: Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? No balé também há muitos movimentos complexos e rápidos, assim como a pirueta, por exemplo, e a técnica usada pelos bailarinos para conseguir realizar um movimento com perfeição e sem cair é manter sempre um ponto fixo indicando qual a direção que devo olhar. Assim como na vida cristã, nós devemos permanecer com os nossos olhos fixos em Jesus, que é o nosso senso de direção. É Ele que me mantém dentro do eixo, é Ele que me dita o caminho para que eu não caia. Em Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, diz assim: Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E assim como todas as bailarinas em uma coreografia precisam estar devidamente coordenadas, formando um só movimento, na vida cristã, na igreja, nós precisamos praticar a unidade. Nós precisamos ser um só corpo, como o Pai é um em Cristo Jesus. Em João capítulo 17, versículo 21, diz assim: Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E embora o balé para muitos signifique uma simples dança para crianças, para mim é a forma de Deus me ensinar sobre a sua palavra. E é onde eu verdadeiramente consigo manifestar toda a minha adoração a Deus. E é por isso que hoje, com 25 anos, eu continuo no balé, porque foi onde Deus me cativou e me ensinou desde pequena. E por que, que eu estou falando sobre o balé? Porque no clipe da música que eu citei, tem algumas partes de balé. Então ali o meu coração já derreteu, tanto pela letra quanto pela referência. E eu não tinha um tema muito certo ainda no meu coração para esse episódio, eu não tinha muita certeza se iria falar sobre aquilo que eu vinha pensando. Então hoje, dia 23 de junho, que é o dia que eu separei para escrever o próximo episódio, eu ainda não tinha nada definido. Mas eu sentei na minha mesa, como de costume, para fazer o meu momento devocional, e eu orei, pedi o direcionamento de Deus, e no livro de devocional que eu acompanho, o tema do dia era Na Mesa com o Pai. E a leitura do dia veio para confirmar que sim, seria esse o tema a ser falado. E o que é, então, estar à mesa com o Pai? Estar à mesa é sinônimo de comunhão, de todos pararem seus afazeres para estarem ao redor da mesa, comendo, conversando, contando sobre o seu dia, um olhando no rosto do outro. É um momento de intimidade. Além de ser um momento de intimidade, a mesa faz referência à abundância, à provisão, o que significa que ter comunhão com o Pai nos dá abundância de vida e a certeza de que nada nos faltará, de que Ele suprirá todas as nossas necessidades.
A palavra de Deus diz em Lucas, capítulo 22, versículos 29 e 30, que fazemos parte do reino de Deus e que reinaremos com Ele na eternidade. Também afirma que nós podemos nos sentar à mesa com Ele. Deus se senta à mesa conosco, assim como um pai e uma mãe se sentam à mesa com seus filhos. Deus é um pai presente em todos os momentos da nossa vida. Ele nos vê enquanto trabalhamos, enquanto cuidamos da casa, quando vamos ao mercado. Ele caminha junto ao longo dos nossos dias. E quando chega então o momento de descansar, ele deseja se assentar ao nosso lado para iniciar a conversa de pai e filho. Ele deseja que a gente compartilhe sobre as nossas conquistas, sobre os nossos medos, sobre os acontecimentos no serviço, por exemplo, que não foram legais, sobre um relacionamento que não está muito bom, sobre um parente que está passando às vezes por alguma necessidade. É realmente compartilhar de sentimentos que estão dentro de nós e que Deus deseja conhecer. Não que Ele não saiba o que se passa no seu coração, mas Ele gosta que você conte para Ele. Nós podemos nos abrir com Deus sem medo de esperar que Ele nos acuse pelos nossos erros. Apesar dos nossos erros, nós podemos nos sentar com Deus e esperar dele um "Oi, filha". E ali você começa a derramar aos pés dele tudo o que aflige o seu coração. E ele vai te dando a paz que só ele é capaz de dar. A paz que nos dá a certeza de dizer: esse é o meu pai, essa é a paz do meu pai. Porque só ele é capaz de me acalmar em meio ao caos. Só ele é capaz de me capacitar dessa forma para vencer os meus medos. À mesa, nós passamos a conhecer mais a Deus. Ele vai se revelando a nós, mostrando segredos na Bíblia que só entende quem se dispõe a ouvir o que ele tem a ensinar. E é à mesa que nós entendemos que o que importa não é o alimento disponível, o que importa é com quem nós estamos comendo, quem está presente na nossa casa, com quem nós estamos tendo comunhão, que é Deus. Em Filipenses, no capítulo 4, versículos 11 a 13, Paulo diz que ele aprendeu o segredo de viver contente em qualquer situação, seja bem alimentado ou com fome, tendo muito ou tendo passado necessidade. E ele conclui dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Por que Paulo aprendeu a estar contente em qualquer situação? Porque ele sabia o que mais importava, que era Cristo. Ele sabia que comida ele poderia ter hoje e amanhã não ter mais nada. Dinheiro ele poderia ter hoje e amanhã já não ter mais. E isso não é diferente, né, nas nossas vidas. Mas o que não muda é a constante presença de Deus. Com Deus nós temos tudo e mais um pouco, porque na mesa com o Pai não falta nada. Na mesa de Deus há abundância de tudo o que nós necessitamos. Então Paulo declara que ele pode sentir fome, que ele pode ter medo, que ele pode passar por tudo isso e sair vencedor, porque é Deus quem o fortalece. Nós comemos o nosso pão lá da padaria e amanhã nós voltamos a sentir fome. Mas quando nos alimentamos do que está disponível na mesa do Pai, a fome é saciada completamente. Nós podemos comer do pão da vida. O pão que nós realmente necessitamos é Cristo. E nós podemos ter esse pão através da fé nele. Em João capítulo 6, versículo 35 diz: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Estar à mesa com o Pai não é por mérito nosso. Nós não conseguimos nos esforçar o necessário a ponto de merecer algo. Assim como quando alguém deseja conquistar o primeiro lugar na natação, ele se esforça, treina, renuncia a certas coisas e consegue então atingir o seu objetivo. Mas isso são conquistas terrenas. Quando nós falamos das coisas espirituais, se não for pela graça e misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, nós não fazemos nada. Deus nos ama mesmo com todos os nossos defeitos. Não importa o quanto eu me esforce e me dedique, eu não sou capaz de fazer nada pelas minhas próprias mãos. A música que eu citei fala que os nossos esforços não compram Deus, que nós conhecemos a Deus quando descansamos nele, crendo que ele fará todas as coisas. Eu não preciso me desgastar tentando fazer algo que só Deus pode fazer. E ele diz que nós podemos descansar, que está tudo bem porque é ele que está no controle. Embora muitas vezes a gente ache que
nós é que estamos no controle. Vou te dar um exemplo de como é a nossa vida e como Deus age. Tem uma foto minha de quando eu era pequena, que eu estava com uns 3 aninhos mais ou menos, e eu estava sentada em um balanço, toda fofa, de cropped, né, super na moda, cabelo coqueirinho, balançando pra frente, pra trás, e na foto dá pra ver que eu fazia força pra poder balançar. Tanto que eu estava até assim com a linguinha pra fora, sabe, de fazer força. E eu estava toda feliz me achando porque eu estava fazendo o balanço se mexer. Mas o detalhe é que meu pai também estava no balanço atrás de mim. Eu não tinha força o suficiente para fazer aquele balanço se mexer 1 centímetro que fosse, ainda mais com o adulto junto. Então quem balançava, na verdade, era o meu pai, não era eu. Mas ele me deixou acreditar que era com o meu esforço, porque eu era pequena. Eu não tinha noção da minha força, ou melhor, da minha falta de força, né? Mas hoje, crescida, eu entendo que eu não preciso me cansar para tentar fazer algo que só meu pai pode fazer. Hoje eu entendo que eu posso ser livre para só curtir o balanço, porque o meu pai está atrás de mim, é ele que faz tudo por mim. Nós somos aceitos por Cristo como nós somos, e a mesa, em comunhão com Ele, Ele vai nos transformando. Muitas pessoas não querem se achegar a Deus porque querem antes melhorar o seu jeito de ser. Antes querem, entre aspas, diminuir pecados. E elas falam, porque eu já errei tanto na vida, porque ainda tenho tantos vícios, porque ainda não sou uma boa pessoa, porque eu não tenho nada a acrescentar na igreja. Mas é exatamente do jeito que estamos que Deus nos convida a estar com Ele. E é na presença dele que temos força para abandonar tudo de ruim na nossa vida. E é no poder de Deus que a nossa vida começa a ser transformada. É na comunhão com Deus que nós entendemos que certas renúncias são necessárias para que nós tenhamos vida em abundância com Ele. Se você ouviu o último episódio do podcast, eu falei sobre as lacunas que existem dentro de nós. Lacunas que somente Deus é capaz de preencher. E como e onde essas lacunas são preenchidas? Na mesa com o Pai. Nesse momento de comunhão com Ele. Deus nos convida à mesa. Nós podemos desfrutar de tudo que Ele tem a nos oferecer. Na mesa com o Pai, nós podemos descansar, podemos ser livres, curados e podemos conhecer de perto quem Deus é, conhecer os pensamentos dele a nosso respeito, os planos que Ele tem para a nossa vida. À mesa com o Pai, nós descobrimos os seus pensamentos a respeito de nós. Descobrimos quem nós somos e para que fomos criados. À mesa com o Pai, nós somos amados e transformados. E essa foi a mensagem de hoje, pessoal. Que Deus continue falando muito, muito mais ao seu coração. Fiquem com Deus e um abraço.